Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Nerdinho Cast, edição 9, tema Games. E mais uma vez nesse assunto tão polêmico, né? Que é os jogos. Temos aí os nossos convidados. Um salve para cada um dos gamers aí. Um salve pro Dido. E aí, boa noite, galera. Tamo aí. Um salve pro Felipe. Aí, galera, tudo bem? Isso aí. E um salve pro Carlos. Boa noite aí, galera. Aí, tamo junto. Bom, galera, eu passei já para vocês antecipadamente alguns dos tópicos que eu vou abordar hoje. E são perguntas que eu vou fazer direcionada para cada um e vocês vão me respondendo. Temos o Dido aí, que já é o veterano, e nossos dois convidados aí, que é a primeira vez de vocês. Então eu vou começar pelo Dido, antes de você responder. Você responde a pergunta que eu vou te fazer e comenta brevemente a sua resposta. Se alguém quiser comentar por cima das respostas da outra pessoa, fica à vontade, só espera a pessoa terminar de falar, aí vocês podem comentar. É clichêzão, mas vamos dizer para respeitar a opinião do próximo, mas se quiserem fazer guerra, eu não vou impedir, à vontade. Então vamos lá, Dido, começando por você. Me fale franquias, uma ou mais de uma franquias que você gostou de jogar e uma ou mais franquias que você não gostou. Pode falar. Olha, no franquias que eu gostei, eu me ative a pegar assim um jogo. Eu fiquei focado em pegar um jogo que eu tivesse gostado realmente de todos que eu joguei, né? E porque tem franquias, por exemplo, eu amo muito The Witcher, mas eu não gostei muito da jogabilidade do 1, por exemplo, o 2 eu não terminei ainda, então é um que eu não vou citar aqui. Eu gosto de Need for Speed, mas também não gosto de todos os jogos, e por aí vai. Então a franquia que eu vou indicar aqui vai ser um clichêzão, aposto que tem mais gente que gosta dela, que é a franquia Uncharted, né? A primeira vez que eu joguei o Uncharted foi em português de Portugal, no Play 3 ainda. E eu comecei na ordem, o 1, o 2, e de lá pra cá eu joguei todos, exceto o do PSP, e eu gostei muito. É um jogo de aventura muito divertido, não é um jogo que te deixa para baixo, ele tem um tiro gostoso, ele tem uma movimentação fluida, ele tem cenários maravilhosos e ele tem personagens cativantes. É por isso que eu gosto de Uncharted. Uncharted é simplesmente maravilhoso, é uma obra-prima. E você roubou minha resposta. Então eu vou improvisar outra quando for minha vez, que é por último. E me fala que você não gostou. Cara, quando você fala franquia, eu falei assim, puta, eu pensar em tudo, porque não dá, por exemplo, eu tenho outras franquias que eu gosto, tem jogos que eu gosto muito, mas que eu não joguei toda a franquia, entendeu? Então, eu vou falar esse aqui já vou começar a polêmica, mas não é bem uma franquia que eu não gosto, como é que é, um tipo de gameplay que eu não gosto muito, porque eu acho que ele fica muito repetitivo, eu até jogo, mas é muito raro eu gostar muito de um jogo desse. Você nunca vai ver, tipo, numa lista minha de top 5 um jogo desse, que são jogos em primeira pessoa. Eu não gosto de jogos em primeira pessoa. Quem não me conhece muito aqui, então eu não gosto de COD, eu não gosto de Battlefield, eu não gosto de Titanfall, assim, tipo, eu zerei o Titanfall 2, mas é só isso, eu não mal joguei online. Não é meu estilo de jogo, eu não gosto de Overwatch. Ixi, aí vai longe. É Mas basicamente, então, um gênero que você não gosta. FPS. FPS é um gênero que, tipo assim, é muito, muito, muito difícil eu gostar. Eu, por exemplo, eu tô jogando, terminei, inclusive, recentemente um dos finais do Cyberpunk 2077, o jogo que buga a cada 2 passos. Uhum. E sim, ele tá bugando ainda, mesmo depois do patch 1.2. E, cara, é outra coisa. Ele, tipo, é um jogo que não inova, sabe? A escalada do Dying Light é melhor do que a dele. O tiro nele é horrível. Tipo assim, é bem ruinzinho, cara. Eu posso citar, e eu que não gosto de FPS, eu posso citar uns 5. Ó, o Wolfenstein é melhor, Doom é melhor. Tem um monte de jogo
que o tiro é melhor que nele. As armas, você fala assim, nossa, as armas... Cara, a arma mais, assim, diferente, por exemplo, que eu vi no Cyberpunk, é uma que eu já tinha visto no Titanfall 2, só que no Titanfall 2 é muito melhor, que é aquela arma que você meio que não precisa mirar. Se você jogou, você vai saber. Então, tipo, é um gênero que pra mim inova muito pouco e por isso eu cansei dele. Eu sei qual arma que você tá falando, é porque jogo futurista não grava o nome das armas. É, então. Mas tá válido. Basicamente, só de você não gostar do gênero FPS já engloba muitas franquias Muita. nesse assunto aí. E eu concordo com o Cyberpunk. Cara, eu acho que o Cyberpunk é um pouco injustiçado, sim, porque a galera tá na onda do hate. Mas eu joguei o jogo é bom, mas o jogo tá prejudicado pelos bugs, entendeu? O problema do jogo são os defeitos e os bugs. Não, eu concordo E contigo. A história dele é bem interessante, assim, o mundo eu achei uma coisa interessante, mas aí na hora que você pega pra dirigir o carro é meio estranho, você pega pra atirar é meio estranho, você dá 2 passos, as coisas começam a pipocar na sua frente, não tem como você ignorar essas coisas, entendeu? Mas ele não é um jogo ruim, não. Não é ruim Uhum. mesmo. E eu concordo que a jogabilidade dele não é a melhor de todas. Eu acho que eles deviam ter que liberar uma opção de o jogador poder escolher entre jogar em primeira pessoa e terceira pessoa. Porque, tipo assim, você personaliza seu personagem pra não poder ver ele, porque tá em primeira pessoa. Eu acho sem noção. Nó, eu deixei o meu foda, eu deixei o meu com cabelão vermelho, assim, o moicano até aqui atrás, e aquela barbinha trançada, vermelho. Tipo, eu deixei meu personagem muito foda, eu vi ele umas 3 vezes durante a campanha. É muito triste isso. Mas conhecendo a CD Projekt, eu acho que eles vão acabar lançando alguma coisa assim pra agradar os fãs. Depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que durante esse ano ainda eles ainda vão mexer muito no Cyberpunk. É, porque por enquanto só tem mod disso. Aí o cara cria a boneca lá e ele quer ver ela pelada. Mas É. enfim. E uma dica aqui para finalizar a minha reclamação, para falar, você que está interessado em Cyberpunk, agora está saindo muita promoção. Eu cheguei a ver, foi muito rápido, mas eu cheguei a ver por R$ 40 Magazine Luiza pelo Promobit. Então, se você vê ele a uns R$ 70, compra, porque depois mídia física você ainda consegue vender. Então, vai na fé. Mesmo com problemas. Show de bola. Isso aí. Bom, o próximo eu vou escolher pela ordem de chegada. Felipe, fala pra gente aí alguma franquia de jogo que você gosta e uma que você não gosta. Pode falar. Quem me conhece sabe que uma franquia de jogo que eu sempre gostei na minha vida foi a franquia GTA. Principalmente o jogo de GTA San Andreas. Claro que ele não tem um gráfico que nem o GTA V, até por ele ser um pouco mais velho, mas a história, os personagens são muito bem envolvidos. E isso é legal, cara. Eu acho muito legal mesmo. Vai ter o GTA V que envolve 3 personagens principais, que eu achei isso uma maravilha quando saiu. Bom, de minha parte, eu nunca zerei nenhum jogo deles, porque eu sou mais de observar do que jogar, até porque eu jogando sou muito ruim. Então, eu sou mais de observar do que jogar. Então, nessa parte de jogabilidade e esses negócios assim, não sei como discutir, porque eu nunca joguei em si. Só GTA San Andreas. GTA San Andreas já cheguei, eu acho que até na metade dele. E a jogabilidade dele, eu diria que botava uns 50 de 100. Ele ser um jogo mais antigo, mas nada a reclamar da franquia GTA, cara. Nada a reclamar. Muito bom. É, GTA é uma grande franquia, maior franquia, maior nome da Rockstar, né? E estamos na expectativa aí, um GTA 6, acredita que deve estar vindo aí. É, e, Muito me, ansioso. e me fala uma franquia que você não gosta. Pai, franquia que não gosto. Um pouco difícil pra mim, porque coisa relacionada a jogo, eu não gostar, ele deve ser uma porcaria, mas, cara, eu acho que a franquia que não vai bem na história, eu acho,
e é do Spider-Man, mano. Porque tem jogos deles que, às vezes, principalmente nesse último jogo do Miles Morales que teve, os Ó, caras, os caras, tipo assim, não vou dizer que é ruim. Eu assisti todas as gameplay até zerar o jogo. Porém, teve uns gráficos, principalmente do Peter Parker, que ele deixou ele mais novo do que quando ele estava no último, do Homem-Aranha. Então, aham. tipo, uma coisa que eu vou destacar do Miles Morales é sobre os NPCs que tem do jogo, que eles não são repetitivos. Isso foi uma coisa que eu fiquei, porra, massa. Porque quando a gente vê um jogo, normalmente a gente vê aqueles personagens secundários de ruas repetitivos, e isso não aconteceu nesse jogo. Mas em questão assim, cara, da história em si, eu boto ele assim na minha franquia que foi muito com a minha cara em questão de continuação, entendeu? Mas nada a dizer que seja ruim, entendeu? Muito bom. Se fosse por mim eu jogava, mas, né, as condições não deixam, pois tá aí, cara. Essa é a minha opinião disso aí. Tá ótimo, tá válido. Eu acho que você podia ter falado do jogo da Hannah Montana, não Spider, mas respeito sua opinião, como diz um amigo aí, mas não concordo. Muito bem, muito bem. Carlos, sua vez. Nos conte uma franquia que você gosta, uma ou mais de uma, pode ser de qualquer época, e uma ou mais de uma que você não gosta. Pode falar. Ah, vamos lá. O áudio tá legal aí? Tá dando pra ver bem? Tá, né? Tá bom? Tá perfeito. Beleza. Então, primeiro, assim, não gosto, é difícil falar, tá? Porque eu sou bem eclético pra jogo. Ainda mais quando junta a galerinha, né, pra jogar junto, online, aquela coisa, a gente brinca de qualquer coisa. Mas eu tenho um problema que é semelhante ao do Dido, né, que eu falei do FPS, né? É a mesma dificuldade que eu tenho. Então, assim, no meu caso é quase que fisiológico mesmo. Eu jogo aquilo ali, eu fico enjoado, não consigo. Aquela câmera rodando, alucinada ali, então não E quando consigo tem que correr avançar no na jogo. parede? E quando tem que correr na Meu parede? Deus do céu, cara. Não, e quando agarra ainda, tu tenta sair, tu agarra na porta, eu fico assim, eu fico que nem um retardado batendo com a cara na parede, nas portas, eu tento fugir, eu morro porque eu não consigo achar uma saída. É Já nesse sei que nível. não gostou dos novos Resident Evil. Vai chegar lá, vai chegar lá. Então, o que acontece? Aí, assim, são franquias, não é aquilo, não é questão de não gostar, né? Que eu acho que é a mesma questão do Dida. Porque tem muitas franquias boas, né, no FPS, né? O COD, o Battlefield são clássicos aí que todo ano tem. E tem uma manada de gente em cima que adora, que joga isso todo ano. Então são bons, é só a questão mesmo de se adaptar e pra mim é um pouco complicado. Então só Cara, por isso que eu tiro da franquia. Eu tenho um cachorro comigo aqui, ele vai falar de vez em quando. eu acho que Mas se tivesse um cover, se tivesse um cover ali, a câmera em terceira pessoa, já era. é isso que o Ivo falou. Eu acho que tem jogo que não, cara. Tem jogo que realmente ele é feito pra ser um jogo de tiro em primeira pessoa. É pra você ter aquela imersão de que você tá andando e atirando. Sei lá, diz você colocar aquilo no Aí COD em terceira. eu só entendo isso no VR. Não é VR, pra mim não faz sentido. Não, poderia até ter, de repente, um COD em terceira, mas seria outro jogo. Acho que muda demais, assim, já é a marca do jogo. Ele nasceu em primeira pessoa e é até hoje, né? Sim. Os fãs jogam dessa forma, é isso que é um dos atrativos, é o principal até. Mudar isso está mudando o jogo, que é o que o Will já começou a falar do Resident Evil, né? Chegar nesse ponto, mas para mim o Resident Evil mudou, É, né? Não é COD, eu mais. posso falar a respeito? Ele até Hum, se reergueu ultimamente. Mas BF, cara, tá em declínio. Tá beirando a extinção, porque BF tá caindo muito. Tanto que a comunidade do Battlefront tá muito maior do que. Tá muito melhor do que a do Battlefront? Battlefield. Inclusive o Battlefront é um caso bom pra vocês. É multiplayer, tem primeira pessoa, mas você pode Sim. trocar pra terceira pessoa, vai do gosto do jogador.
Por isso eu joguei o Battlefront 2, eu gostei, joguei bastante ele. Realmente tem essa opção. Eu acho que a EA ela mandou muito bem aí de oferecer essa possibilidade. Tem outros jogos que fizeram isso, mas são poucos, né? E a maioria você ou tem uma opção ou a outra, que foi o que aconteceu agora no Cyberpunk que vocês falaram. Que eu acho que poderia ter sim uma opção de terceiro. Mas basicamente é Então, por isso. então concluindo, pra você é a mesma coisa que o Dido. O gênero Mesma coisa. FPS é algo que, tipo, não lhe agrada. Uhum, exatamente. Muito bom. E franquias que você gosta? Pode falar aí. Também tenho muitas aqui, mas se for para destacar, eu vou colocar duas, que é até mesmo por questão de nostalgia mesmo, são jogos que eu jogo praticamente desde que teve o primeiro lá, quando eu era molequinho, que são os jogos da série de justamente Resident Evil e, no caso, o RPG Final Fantasy também, que eu jogo desde o 7 lá do PlayStation 1, né? São de estilos totalmente diferentes, mas são franquias que eu jogo até hoje e rejogo os antigos, né? Sempre que tem a chance eu vou lá e rejogo. Sabia que você ia falar isso. É, Sabia. tu já conhece a peça. Assim, e são duas franquias assim que eu sinto, qualquer um pode notar, que elas amadureceram bastante com o tempo, né? Elas ganharam muita coisa, não só obviamente a questão gráfica, tudo mais, que isso é normal, né? Não tem como você comparar o Final Fantasy VII lá de 98 com o Final Fantasy VII Remake que saiu agora, né? É praticamente outro jogo, né? Mas aí você pode até um bom exemplo para você comparar a questão de jogabilidade, né? O primeiro, aquele clássico, você tem justamente aquela questão do bate-espera, que muita gente não gosta, né? Que é, Eu. que é você jogar em turno, né? A batalha é em turno. E no, embora o 7 Remake, mesmo você não for, ainda não joguei, que eu ainda não comprei o jogo, né? Mas eu sei que tem essa característica já de ter mais liberdade para você agir na batalha, para você bater, para você fazer lá tudo, os golpes, usa magia, usa tudo mais. Você tem mais liberdade de ação, né? E isso no 15 também, que foi bastante, vamos dizer, criticado, né? Pelos fãs também, ele também já tem essa característica. Você tem liberdade total nas batalhas, realmente é um mundo aberto, você faz o que quer, vai para onde quer, a hora que quer, e isso eu acho uma coisa legal que a saga ganhou. Resident Evil a mesma coisa, tá? Só que o Resident Evil subiu, 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 chegou um ponto que agora eu acho que ele despencou lá de cima e caiu de cara no chão. Só a minha opinião. Mas justamente porque você mudou o estilo, mudou a perspectiva. Ele saiu do terceira para a primeira pessoa. É o caso do COD que a gente estava falando, né? Botar o COD para mim em primeira pessoa não vai que vai ficar ruim, mas é outro jogo. E você botou o Resident Evil em primeira Não, no também, é caso, outro jogo. pode botar em terceira pessoa, porque primeira pessoa o código sempre foi. Botar o COD em terceira, exato. Mas botar o Resident Evil em primeira também, pra mim, mudou. Eu sinto falta dessa questão justamente que vocês estavam falando, né, da personalização do personagem. Resident Evil não tem isso, né, mas o Resident Evil ele tem o quê? Você tem personagens extremamente carismáticos, são amados pela franquia, né, pelos fãs da franquia, né? Que você conhece esses caras desde o primeiro e tal, e você não, a partir do 7 você não tem mais essa questão do contato com o personagem. Você é ele, na verdade você é uma câmera com perna. Você tá andando e vê a história acontecendo. Você não tem nenhum tipo de relação com o personagem em si, né? E eu sinto falta disso, né? De ver o meu personagem, de ver ele agindo durante a cena, as expressões dele, o que que acontece, ainda mais no jogo que é de terror, né? Você quer ver aquelas coisas. Então, é outra proposta. Não vou dizer que é ruim, né? Tanto que o jogo vendeu pra cacete, mas mudou completamente a proposta. Pra mim, isso não é muito legal. Eu vou dar uma chance porque eu gosto da franquia. Então, assim, pra mim vai ser um impasse filha da mãe, porque eu vou ter que enfrentar meu problema com FPS, mas ao mesmo tempo jogar uma franquia que eu gosto, né? E ver se emendar. Eu comecei uma vez no PC, joguei 40 minutos e parei, porque eu já tava na merda. Aí eu parei ali e tal e não voltei mais. Mas eu quero um dia tentar dar uma chance pra ir até o final pra conhecer melhor a história. Jogar mesmo, eu fui até o 6, que eu joguei, zerei todos eles, né? E vamos ver agora, a partir do 7, o 8 já vai lançar no mesmo esquema, né? E a tendência é que feche uma trilogia também em primeira pessoa. E são essas duas aí. Muito bom, excelentes argumentos. Eu gostei, eu concordo com o que você falou do Resident Evil. Realmente, a primeira pessoa tira a expectativa
a perspectiva do... Tira, assim, o carisma dos personagens. Tipo, você tá acostumado a jogar com Chris, com Jill, com Leon, com Claire. Aí, de repente, Ethan. Quem é Ethan, cara? Quem é Ethan? Se bobear, muita gente nem viu o rosto do Ethan. Pois É, é. Eu só aí, fui ver a cara do Ethan depois numa foto num site que eu vi lá. Ué, ele tem rosto, é a primeira vez que eu tô vendo, porque no jogo eu não vi. Eu nunca entendeu? vi. E na verdade é a segunda vez, né, que Resident Evil troca a sua jogabilidade. Resident Evil, assim, ele parece que assim, ele tinha jogabilidade lá dos primeiros jogos, aí depois ficou, vamos dizer assim, aquela ação que a galera fala, e agora ele trocou pra primeira pessoa. Ou seja, de em tempos ele troca radicalmente a jogabilidade mais pra atrair público novo, né? Não vai agradar a galera antiga, mas vai atrair galera nova que vai curtir a franquia e vai defender com unhas e dentes, né? Assim como tem gente que se diz fã de Resident Evil, mas só viu os filmes, gosta dos filmes, não sei como, mas enfim, isso é de filme é outro assunto. E vamos Aquelas continuar bombas. aí? Vamos continuar aí. Ah, tem eu também, né? No caso, cara, franquia que eu gostei, tem várias, desde dos anos 90 até hoje. Tem muitas que eu podia falar. Star Fox, Mario, Sonic, God of War, muitas franquias. Mas eu tava pensando em falar mais atuais, no caso da última geração. Eu pensei em falar do Uncharted, que pra mim é uma obra-prima, eu gosto de todos eles. Mas como o Dido já citou, eu vou falar outra franquia que foi nessa última geração que eu me aventurei nela. Eu me fudi para um caralho, morri trilhões de vezes, o Carlos já deve saber qual é, mas que foi uma experiência que melhorou o meu jeito de jogar, me fez gostar de ser um jogador mais hardcore. Afinal, né? Porque se você não ficar bom nesse jogo, puta que pariu, desiste dele. Que é a franquia Dark Souls. Tu é Comecei no, louco. comecei no Bloodborne, e por causa do Bloodborne eu gostei tanto que eu me aventurei nessa franquia, tudo nessa última geração, e eu gostei bastante. E franquia que eu não gosto, é claro que é o The Last... Brincadeira, são os Legos. Eu não consigo gostar de Lego de jeito nenhum, cara. Cara, eu não consigo. E Lego tem tudo que é jogo. Tem essa porra de Lego. Cara, eu não consigo gostar dessa merda nem pro caralho. É muito chato, cara. E o pior é que os jogos de Lego, além de ser caros, tipo. Cara, como é que a galera aguenta jogar a mesma coisa? Eu não consigo ver graça em Lego, cara. É uma franquia. Eu não Olha consigo. que tem uma amiga que gosta e já jogou todos eles e platinou todos eles em todas as plataformas. E eu conheço ela, eu espero que ela não esteja me ouvindo. Então, Mas, eu já vou criar briga com essa amiga. Eu não sei, eu fico com a impressão que esses jogos eles são feitos para outra faixa etária. Igual para mim, o Mario hoje em dia não, o Mario é feito para outra faixa etária. Você gosta porque você tem aquela nostalgia, sei lá, entendeu? Mas eu não vejo como eles focando em fazer esses jogos para adulto gostar. Eu não vejo. Ah, Uma cara, coisa é eu um acho jogo o Lego servir ele para os dois. divertido. Ele... Não, então, uma coisa é Do o que? jogo servir para os Mas, dois, outra coisa é a forma com que ele é focado, entendeu? mas posso falar por cima disso? Você Diga. acredita, por exemplo, jogo da Nintendo, esses Mario, esses jogos infantis aí que tem na Nintendo, você acredita que o público maior desses jogos é adulto? Eu Os sei. jovens estão PlayStation, Xbox, PC jogando FPS aí, cara. Os adultos que jogam os Mario da Nintendo. Eu sei, eles estão. Os jovens estão jogando o Fortnite, estão jogando o PUBG, e os adultos nostálgicos que agora têm emprego, têm dinheiro, acho que é aí que chega, né? Aí os adultos nostálgicos que estão jogando os Mario, se a Zelda, esses série de jogos. remakes que estão fazendo é justamente, na minha visão, é pra agradar a galera da antiga mesmo, a galera que Sim. jogou lá no início e agora tá revivendo. Uhum. E os jogos da Nintendo, eles são jogos queridos por uma geração, né? Então a galera Não, eu compra. mesmo, eu mesmo gostava, entendeu? Não tô falando que é uma bosta. Ao contrário, eu tô falando o foco deles na hora de produzir mesmo. E realmente hoje em dia eu não gosto mais. Hoje eu não compro mais Nintendo
porque basicamente eu não vejo mais vantagem. Então, tipo, eu gosto dos jogos da Nintendo, mas honestamente, pagar um console caro, que os jogos são extremamente caros, apenas para jogar jogo da Nintendo, porque o console é atrasado, né, em comparação aos outros, e tanto que você não tem nem os multiplataformas sendo lançado nele. Então você joga sempre se tiver um jogo capado. Então você basicamente paga muito caro No videogame. apenas para jogar os jogos da Nintendo. E ainda assim não tem suporte ao Brasil. Então eu acho uma sacanagem, entendeu? Ou a empresa muda a postura, ou cada vez menos brasileiros vão estar jogando Nintendo. Então é Então, isso aí. é que o fã da Nintendo também, ele é um ser a ser estudado, porque realmente, principalmente os brasileiros, não tô nem falando no geral, né? Uma coisa é você tá lá ganhando em dólar para pagar o que paga nesses jogos, outra coisa é estar aqui ganhando em real, 6 o dólar, né? É complicado. Realmente, parabéns para esse povo aí que eles estão sustentando o insustentável. Exatamente, igual a política, uma das propagandas desse Swift aí que foram lançar, a fitinha tem gosto horrível pra criança não lamber. Aí eu pensando, é sério mesmo que essa geração precisa que uma fita venha com gosto ruim pra não lamber? É sério isso? É sério, cara. Enfim, vamos seguir pro próximo tópico. Novamente, seguindo a ordem, passar a bola pro Dido de novo. Me fala um jogo que você. Pode ser um jogo que você já jogou há muito tempo, ou um jogo que você jogou recentemente, mas um jogo assim que você recomenda as outras pessoas a jogarem, que você acha que, tipo assim, tem boa chance delas gostarem, e um jogo que você jogou e não recomenda de jeito nenhum por mais experiência. Olha, o jogo que eu vou recomendar é um jogo que eu já vi, assim, ele não falta elogios pra ele, é um jogo já que ganhou prêmios e tal, um jogo que eu gosto muito, que eu já platinei 2 vezes, platinaria mais 2 tranquilamente, fiz 100% todos os DLC, tudo. É um jogo que ele é bem completo, que é o The Witcher 3. Eu recomendo ele porque eu vejo muita gente falando, não é tudo isso e tal. Eu vejo tudo isso como as pessoas caçando defeito porque ele foi um jogo muito premiado. Mas, cara, pelo menos tenta dar uma chance pra ele. Ele é muito diferente até hoje. O Assassin's Creed tá tentando copiar as sidequests dele e não consegue, sabe? Ele tem muita coisa que ele fez ali na forma da história dele e que o Cyberpunk, por exemplo, tem também. A sidequests, o Cyberpunk tem sidequests muito interessantes, sabe? Tipo, que realmente eu me senti jogando uma outra história que podia ser uma história principal em um outro jogo. E eu não vejo, por exemplo, esses jogos que tentam copiar conseguindo fazer isso, sabe? E eu acho ele um jogo muito bom. Eu acho muito interessante a questão de você ter que usar não só as suas espadas ali, mas você tem um óleo específico, você tem a bomba específica para o monstro. Se você quiser jogar na dificuldade mais difícil, né? Você vai precisar disso. E eu acho um jogo muito completo na construção de mundo, história e jogabilidade. O pessoal fala que a jogabilidade dele de luta é ruim, eu não acho, porque ele tem parry, ele tem defesa, ele tem tudo, ele tem estamina. Cara, ele só não é o Dark Souls que você quer, né? Sofrer. E Mas agora. pode apostar que no Marcha da Morte você vai sofrer. Mesmo você sendo jogador de Souls, você vai sofrer no Marcha da Morte. Por experiência, eu digo. Então, o que eu ia falar é exatamente isso. Teve um primo meu, que no momento eu não tô falando com ele, mas tudo bem. Que eu recomendei o jogo pra ele e ele começou a jogar e ele falou pra mim assim: Poxa, mas não é tudo isso. E ele queria exatamente um jogo pra ele ficar muitas horas jogando. Eu falei: Calma, cara, joga, vai jogando e você me fala. Mais ou menos, aí ele continuou. Ele é daqueles caras que ele começa a jogar um jogo, ele faz 100% mesmo que ele não goste do jogo, né, Anderson? E, e aí ele foi e continuou jogando. Quando ele tava lá mais pro meio, pro final, assim, aí ele falou: Cara, agora eu entendi o que você falou. Agora eu entendi. Tipo, ele é um jogo muito. Tudo é muito nos mínimos detalhes. Você chega numa cidade, numa cidade não, num campo, uma cidadezinha nova.
vai estar as crianças brincando ali no cantinho, você vai ver as galinhas, as crianças estão falando uma coisa, as pessoas trabalhando falando outra coisa. Se você ficar parado naquela cidade o dia inteiro, você vai ver as pessoas indo dormir, sabe? Essas coisas são muito interessantes, cara. E isso, por exemplo, é uma coisa que eles não conseguiram fazer no Cyberpunk, porque é uma cidade inteira muito grande. Então tem várias coisinhas assim no Witcher que eu acho que são que o pessoal pega no pé só porque ele ganhou o GOT e você torcia para outro. Inclusive, mas ele foi basicamente um jogo perfeito, que teve muito desenvolvimento. E ele ganhou, inclusive, um ano que foi bastante disputado o GOT, que só teve jogão de concorrência com ele. Além dele, tinha o Metal Gear The Phantom Pain, o Fallout 4, o Bloodborne e acho que aquele Mario Maker. Então, ele tinha concorrentes altos e ele ganhou de todos com louvor. Então, realmente foi merecido. Eu não acho que. A única polêmica sobre o The Witcher que eu achei sacanagem, que foi que no ano seguinte, a DLC dele ganhou o prêmio de melhor RPG sobre o Dark Souls 3. Aí eu achei uma sacanagem, não por causa que é o The Witcher 3, é porque eu acho sacanagem uma DLC disputar e ganhar de um jogo inteiro, entendeu? É uma sacanagem Eu que eu concordo achei. também. Acho que a Mas não é DLC não poderia nada. nem disputar um GOT. Eu joguei todas as DLCs, eu posso afirmar que elas são muito boas, logicamente, mas eu nem sabia que DLC podia concorrer, acho que também isso é muito estranho, então é a organização aí que tem que responder essa pergunta, não sou eu, não. E me nos fala um jogo que você não recomenda. Tá, agora um jogo que eu não recomendo é um jogo que eu amo muito o Metal Gear Solid 5, né? Eu gosto muito da jogabilidade dele, por mais que a história tenha tudo aquilo que os fãs falam e tal. Tanto que depois que eu platinei ele, eu fui e platinei o Metal Gear Solid 4 também, no Play 3. E, cara, é uma franquia que, assim, eu me sinto mal por não ter começado ela antes, que provavelmente eu ia gostar muito dela. Mas por causa dela, eu me empolguei um pouquinho com o Sr. Kojima e fui jogar o jogo Death Stranding. Por sorte eu não comprei ele, eu peguei ele numa troca, troquei um jogo por outro. E cara, o Death Stranding ele é um jogo muito estranho, porque ele é Correio Simulator. então, Correio Simulator. ele é basicamente um jogo que você tem que andar e fazer algumas entregas. Vai E arrumar treta comigo, hein? a maior graça do jogo. Aí você se vira. A maior graça do jogo é, sinceramente, você fazer os atalhos, as coisas para facilitar a sua travessia, entendeu? E também pegar as que os outros jogadores deixaram. Mas, cara, fora isso, ou você vai andar num lugar vazio de um lado para o outro, às vezes toca uma musiquinha, eba, legal. Começou a chover, fudeu, se esconde, entendeu? Porque as coisas vão começar a se estragar. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo que me fez parar o jogo. E para mim isso é um erro estrutural. Eu tenho formação de técnica informática com foco em programação. Eu entendo mais ou menos as mecânicas das coisas, como é que tem que funcionar. Quando eu estou jogando um jogo, eu sei que é um jogo. Eu não quero que ele me faça esquecer que é um jogo. Eu quero que ele me lembre disso. E aconteceu uma coisa no Death Stranding que foi assim. Eu estava indo fazer uma entrega, sabe, uma montanha de caixa nas minhas costas. E aí veio os inimigos humanos pra me encher o saco. Os E a mulos. gente brigou ali, dei umas porradinhas neles, derrotei eles, peguei as caixas que tinham caído, porque as caixas caem, e fui-me embora para fazer a entrega. Quando eu cheguei no lugar da entrega, me informaram o seguinte: está faltando tantas caixas de não sei o quê. E eu já tinha andado mais de 1 hora para chegar no lugar. Eu falei, puta que pariu, eu não vou ter que andar até lá de novo, não acredito nisso, cara. E foi nesse momento que eu larguei o jogo puto da vida, porque para mim ele tinha que ter avisado que faltava pegar mais coisa. Alguma caixa foi parar, não sei aonde, eu não vi. E o jogo alertou? Não, foda-se, deixa ele andar até lá, depois voltar andando. E foi nesse momento, para mim isso é um erro da estrutura do jogo, ele tinha que ter um alerta, entendeu? Que você não pegou tudo, que de 8 caixas você pegou 5 para você pegar e levar, e é por esse motivo que ele é um que eu não recomendo. Show de bola. Carlos, quer argumentar aí para criar guerra?
Cara, o Death Stranding pra mim ele é um jogo sensacional, cara. Eu concordo contigo, cara, essa questão da... É um saco ficar levando caixinha pra cima e pra baixo, é um porre. E eu ainda fui platinar o jogo, então assim, depois que acaba a história, você não fez nem metade do que você tem que fazer, só de entrega que você tem que fazer. É uma merda. Mas assim, no conceito da história como um todo, eu acho ela história foda. O cara realmente, o Kojima é louco, ele é maluco. Ele não existe. Ele inventou um negócio muito louco. Assim, se você chegar até o final dela, eu te recomendo tentar de novo, só pra você ver o desfecho, tá? E muitos conceitos que tem ali dentro são coisas assim muito loucas. Uma vez eu até falei, tá conversando até com o Ivo, essa questão do bebê, né? Pô, achei muito louco, eles envolvem até pontos de espiritualismo ali dentro. Pra quem é espírita, pra quem é envolvido com esse tipo de coisa, sem falar nada de religião aqui, mas, cara, por que que ele usa aquele bebê, né, agarrado no peito dele? Né? Que o bebê, em teoria, o que? Ele é um feto, na verdade, né? E os conceitos espíritas dizem, né, que o bebê, né, o feto, ele está mais próximo do outro plano do que a gente, né? Que a gente já se desenvolveu, a gente já amadureceu, a gente se afastou do outro plano, então a gente não tem essa visão, né, das vidas passadas, seriam isso. Né? E o feto, como ele está tão próximo ainda desse outro plano que ele acabou de vir, né? Ele consegue. Daí aquela coisa dele conseguir ver as EPs, né? Essas entidades que aparecem na chuva que você falou, né? Ele não consegue ver, mas o bebê consegue. Então o bebê guia ele no meio da chuva para poder se proteger daquelas coisas, sabe? Então assim, tem muito conceito muito doido que você nunca viu isso ser enfiado dentro de um jogo. Eu acho muito louco. Aí esse é só um exemplo que eu dei, que eu poderia falar várias coisas doidas que tem Death Stranding aqui e a gente ia ficar uma hora Então, falando. isso talvez é uma coisa que a gente falou lá no grupo do Zap, que talvez não fosse me pegar tanto também, porque eu sou um cara zero espiritualidade, tá ligado? Eu sou um cara Uhum. muito Não, a racional. parte de espiritualismo, eu digo assim, só a ideia de enfiar algo desse sentido dentro de um jogo eu acho muito louco. Né? Eu Ah, ou sou seja, agnóstico, eu não tenho a religião não, nenhuma. história, a que é história, louco, eu concordo totalmente. Eu acho muito maneiro ter feito isso. enfim, Concordo com a parte da você. chatice e das entregas, isso eu concordo contigo, mas a história é muito. Então, aí, pra concluir, você deu grandes palavras, porra, quase me comoveu, ó. Ó, sem sacanagem, não, eu achei maneiro as paradas que você falou, eu nem sabia direito. Parece que o jogo tem uma puta história. Mas agora eu vou estragar falando que o jogo é ruim. Se eu quisesse jogar ele, eu entregava currículo no Correios. Enfim, conti- continuando. Extraíra, Felipe, foi extraído. nos conte um jogo que você recomenda e um jogo que você não recomenda. Se não tiver jogo que Jogo, você não recomenda, não tem problema, é só falar que não tem. jogo que eu recomendo, e por mais que ele seja simples e quadrado, e, cara, ele é muito viciante, velho. É muito viciante. Eu sempre achei assim muito michuruca antes de jogar. Mas quando eu comecei a jogar, eu viciei de um jeito que eu não parava, cara. Passava mais de 5 horas com o celular na mão jogando. E é um jogo de Minecraft, cara. E por mais que esse seja um jogo muito simples, como a galera acha, ele tem uma história muito boa, tá ligado? E, e é muito legal, cara. O cara construir coisas, modo sobrevivência, outro mundo. Cara, essa parada é muito boa mesmo. Eu gostei demais. E um jogo que você não recomenda? Cara, não recomendo. Eu não tenho, tá ligado? Só que tem um que não gostei muito. Ele é da franquia GTA, que é o Liberty City. Eu acho que é isso aí, se não me engano. Se eu tiver errado, pode me corrigir aí, tá? Mas esse foi um jogo que, sei lá, cara, eu não me dei bem com ele, não. É parecido com. Os gráficos são parecidos com o do GTA Vice City, mas não gostei dele tanto assim, a ponto que eu gostei do Vice City, entendeu? Ele foi da geração do Mas PlayStation 2, não foi? Acho que foi. eu acho que sim.
Uhum. Vice City também foi. E ele foi criado com ele, que a gente pode ver que até os gráficos, tudo, a jogabilidade também é igualzinha. Então, é pareado ali, os dois. Mas não digo que seja ruim, entendeu? Não é ruim. Tem gente que gosta muito. Porém, pra mim, não gostei tanto. Mas não é algo que eu não recomendo, entendeu? Não tem um jogo que eu não recomendo jogar. Então, tudo bem, tá valendo. Eu ia até falar que acho que o GTA 4 tem a versão Liberty City Stories, né? Que é ele com todas as DLCs. Acho que é esse o nome. Uhum. Então tá valendo. Próximo, Carlos, nos fala agora um jogo que você recomenda a galera aí a jogar, e um que você não recomenda porque é uma bosta. Você tá falando do subestimado e superestimado, né, Ivo? Não, eu ainda tô falando do jogo que Ah, não. recomenda e o jogo que não recomenda. Ah, o Carlos não falou dele, não, beleza. Recomendo. Assim, eu poderia falar um monte também, que tem muito jogo foda aí. O próprio The Witcher, assim, que o Dido falou, eu assino embaixo também. Embora eu não tenha jogado tudo, eu joguei um trecho dele no PC. Mas tava achando fantástico. Agora, se for pegar um que de repente eu possa recomendar, um que muita gente não jogou, né? Tem gente que não, nem sabe do que se trata. Mas foi um jogo que eu peguei, eu comprei. Foi um dos poucos jogos que eu comprei quase que no lançamento, porque eu não sou de fazer isso. Eu espero promoção. Eu espero ficar abaixo de R$ 100 para comprar. Esse foi o jogo que eu paguei 170, assim, porque eu tava animado para jogar, que foi na época o Nier Automata, que é um jogo da Square e da Platinum Games, né, que lançou. Ele é um hack and slash RPG. Só que ele tem o conjunto da obra dele, pra mim, é muito foda, né? O gráfico dele nem é, até porque ele foi mais lá pelo início do PS4, não é lá tão foda, tão fantástico assim. The Witcher dá um banho no gráfico dele. Mas é um gráfico bonito, as paisagens são foda, as ambientações dele são muito legais, variando de lugares escuros, né, fechados, claustrofóbicos, até um deserto aberto, cheio de areia, pra você ficar deslizando nas dunas, é um negócio muito doido, né? Posso, A posso, história. Pode falar. posso, só uma coisinha. Eu tentei jogar esse jogo umas 2 vezes pela demo. Assim, até fiquei curioso pela história, eu sei um pouquinho da história, mas por vídeos eu não joguei. Mas o meu problema com ele é que ele me lembra muito aqueles jogos Bullet Hell? Tô falando da Acho que eu sei qual é. jogabilidade agora, sabe? Bullet Hell, que Aham. é aqueles jogos que vem tiro pra todo lado e você tem que dar um jeito de Tem, desviar. tem, E ele tem tem muito isso mesmo. disso e eu não consegui me adaptar com isso, não. Na verdade, ele é muito dinâmico, cara. Ele é muito. Tipo, ele tem várias. Ele muda o estilo de jogo a vários momentos, sabe? Você começa, por exemplo, num jogo de navinha, né? Que os droids, né? Eles entram naquela carapaça deles que vira uma nave, né? E aí Aham. o jogo muda a perspectiva da câmera, vira tipo um jogo de navinha mesmo. Você tem que ficar tirando e desviando e tal, e daqui a pouco a navinha pousa no chão, você desce e vira um hack and slash. Você sai correndo que nem um filho da puta, batendo em todo mundo, tudo quanto é robô. Aí tem batalhas que vem aquelas bolas de plasma, sei lá o que, em cima de você, que você tem que desviar que nem um louco. Aumenta o grau de dificuldade por causa disso. Aí daqui a pouco volta e muda o estilo de novo. Ele fica mudando o tempo todo, até o final do jogo. E essa versatilidade também eu achei uma coisa inovadora pra cacete, é uma das coisas que eu gosto, né? A trilha sonora dele é foda. Eu escutava a trilha sonora desse jogo no carro, é inteira, do início ao fim. Tava pra caralho. Até mesmo essa questão de ter uma história também louca, tu sabe, tu já viu que eu gosto dessas maluquices? Aham. Aham. Ela te deixa chegar Eu, até 26 finais, essa porra desse. eu Então tem chamo umas de variações absurdas. japonesice. Você já reparou que quem Isso gosta é, de jogos japonês, ele gosta daquele estilo ali. Aí ele vai gostar de Yokotaro, vai é, gostar de Final Fantasy, vai gostar de Persona. Aí se a pessoa que exato. gosta mais de Uncharted, de COD, aí é outro estilo. Eu É. confesso que eu tentei, viu, Carlos? Eu tentei Persona, tentei o Final Fantasy, Persona eu nunca inclusive joguei. zerei o 7. É de turno, RPG de turno. Joguei umas 30 horas. Cara, quando eu falo que eu tentei mesmo. O Não, Death realmente é um Stranding estilo ainda vou muito tentar particular, cara. mais. Não é qualquer um que vai gostar, não. Mas tanto que assim, o É, jogo recentemente ele chegou à marca de 5 milhões de cópias vendidas do Nier. eu acho que O talvez o jogo, problema ninguém fala seja dele.
acho que talvez o problema seja, no meu caso, que eu não joguei na infância esses jogos. Na infância, era só bomba pet, tá ligado? Então, eu não joguei na infância, eu não consegui pegar o gosto naquela época por essa jogabilidade, aí hoje eu acabo preferindo as outras. Mas outra coisa que eu ia falar do Nier, pra não fugir do assunto, tem outra coisa nele, só pra você me esclarecer, parece que você tem que zerar 8 vezes, é isso? Não, não, você zera. Se você quiser zerar uma vez, você zera. Você tá falando o quê? Pra fazer a platina do jogo? Não pra fazer a platina, pra ver a história Pra ver a completa. Eu história não tô querendo fechada, são falar 3 muito. vezes. São 3 3 vezes. vezes? Ah, É, que a primeira vez você tem o final teórico ali, né, da coisa. A partir do segundo, você esclarece o outro lado da história, e no terceiro, ele consolida de fato do que aconteceu ali. Algumas coisas você acaba passando de novo, mas são poucas, né? E realmente você só tem um desfecho legal, tudo começa a fazer sentido na terceira zerada. Mas são 3 jogadas assim bem peculiares, bem distintas, assim, não chega a ficar e uma coisa ela, repetitiva. isso que eu ia perguntar. A jogabilidade muda e o tempo também de zerar muda. Tipo assim, sei lá, a primeira vez é 10 horas. As outras vão ser 10 Não, as também. 2 segundas são um pouco menor. Eu não sei te dar agora em horas. Eu tenho um problema seríssimo em dizer hora de jogo. Nunca, não consigo gravar, assim, ó, zerei esse jogo em tantas Não, horas. porque Não sei. assim, eu jogo um jogo de 100 horas, mas não jogar, tipo, sei lá, 10 vezes o mesmo jogo de 10 horas, Não, nem eu. Isso é aí é que maluquice. Tem gente que curte. É um jogo que eu tenho vontade de jogar também. Mas aí vamos É, seguir. fechando. Fala um jogo que você não recomenda. Sexta-feira 13. Concordo. E eu não botei na minha lista. Cara, não, assim, o jogo, se for pra quem curte esse estilo de jogo, né, de sobrevivência ali, como é que se chama isso? É 4x1, né? São 4 sobreviventes e um assassino. É um Pô, jogo que é estilo Dead by Daylight. Você vai pro ou é o Dead by killer, Daylight, é melhor. ou você é o killer que mata os outros players sobreviventes, ou você é um sobrevivente que tenta sobreviver enquanto um player vai tentar te matar. Isso, Só que assim, pra quem gosta da franquia Sexta-feira 13, vai curtir. Só que é um jogo que, apesar de tudo, ele é extremamente bugado, o servidor é ruim, tá deserto. Então, realmente é um jogo que não recomenda. É nem por ele ser ruim, é mais por problemas no jogo do que o jogo em si, entendeu? Eu acho que se você gosta mais desse estilo, acho que é melhor você se aventurar num Dead by Daylight. Bom, exato. Obrigado, você explicou o que eu queria falar. para encerrar esse tópico, minha vez, um jogo que eu recomendo você bem breve é Spider-Man. O novo, inclusive. Pra mim, cara, se você tem um PlayStation 4 ou tá com um PlayStation 5 aí, cara, compra esse jogo que vale a pena muito jogar. Porque pra quem gosta da Marvel, pra quem gosta do herói, eu acho que é o melhor jogo do. Eu ainda gosto muito, sou muito nostálgico daquele primeiro jogo do Homem-Aranha do Play 1. Mas esse do PlayStation 4 aí é fenomenal. É um jogo muito divertido. Você leva, sei lá, umas 20 horas pra zerar, mas você nem vê o tempo passar. Você quer basicamente fazer tudo. Tudo é interativo no jogo, até as cenas de metrô. Tem os sextetos sinistros que você enfrenta são um monte de inimigos clássicos e fodas que você tá ali lidando. O bom é que ele é um Homem-Aranha que já tem 8 anos de experiência, então não tem muita nada, coisa de origem ali, já tá, as coisas já aconteceram, então eles podem introduzir um monte de vilão e personagem ali, porque basicamente o Homem-Aranha já teve uma vivência. E outra coisa que eu gostei foi o próprio Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha do jogo é superior a todos do cinema. Porque em Peter Parker, você tem um Peter que visualmente é meio parecido, ele é meio que Tom Holland com Andrew Garfield, o Peter Parker, mas ele se comporta como o Peter do Tobey Maguire. Só que o Homem-Aranha é extremamente divertido. Então é o Homem-Aranha que deu certo. Se tivesse um Homem-Aranha no cinema que nem esse do jogo, ia ser perfeito. Então, para quem tiver condições aí, compra esse jogo que eu recomendo muito. Pô, tô E pra jogo começar a jogar ele e tô enrolando um tempão, cara. Agora eu vou ter que parar pra jogar ele. e para quem gosta de platina, ó, platina é melzinho. mel, maço, peta. Bom, e jogo que eu não recomendo, Fall Guys. Que se você um dia estiver falando assim, pensar assim, pô, a minha vida tá muito sossegada, preciso me estressar, preciso passar raiva e querer bater nas coisas, joga Fall Guys. É um jogo
assim, ridículo, não tem física, você faz o bicho pular, ele não cai em pé, ele cai igual como se tivesse, no ar ele tem um AVC e cai igual uma merda no chão, e é um jogo de passar raiva, não tem divertimento em Fall Guys. Pera aí, só um instante que eu vou ter que defender Fall Guys pelo seguinte, pra mim, que outra coisa que além de FPS, se eu não gosto de FPS, acho que tá claro que eu também não gosto de jogo multiplayer, né? Acho que isso deixa bem claro. Quando eu jogo raramente é ou Rocket League ou o Rainbow, porque eu jogo com alguns amigos meus, mas eles mesmos, se eles ouvirem isso aqui, eles sabem que eu fico bravo no jogo, eu falo, essa bosta, esse caralho aqui, não vou mais jogar essa merda, não, essa porra. Só por causa desses malucos, filho da puta, que fica dando esse pau pique, esses pau no cu do cara. Juro, é assim o tempo inteiro. Então, eu acho que o problema que você tá reclamando de Fall Guys é de passar raiva, todo jogo multiplayer é isso. Já fui muito xingado no multiplayer, cara. Hoje em dia eu também só jogo multiplayer assim se for com amigos meus, assim, pra brincar, pra zoar e tal. Mas com a galera ali no aberto eu não vou, não. Não, Tá. eles mesmos me chamam, às vezes eu falo assim, não, cara, eu só jogo com 3, 4 pessoas. E pra jogar só pra nós passar raiva, eu tô de boa. Mas honestamente, se divertir jogando Fall Guys é difícil, hein? Mas tem um jogo que eu recomendo menos ainda que Fall Guys. Esse é uma bosta de jogo. Last Não of Us. não joguem, pelo amor de Deus. Não, cara, por incrível que pareça, eu não vou citar The Last of Us. É Tá doente, Conan. então. Põe a mão na cabeça aí, você deve estar com febre. Não, Conan. Não joguem Conan. Que jogo bosta, que jogo ruim. O jogo é podre. Se você se você não tá levando fé no que eu tô te falando, baixa o Conan que você vai ver que o jogo é podre. E é um jogo que, sei lá, serve pra você ficar umas 250, 300 horas coletando recurso e o jogo é todo bugado. Sei lá, cara, é muito ruim. Não joguem Conan. A não ser A se você graça dele é ser bugado. a não ser se você quiser platinar, que aí você vai ver um videozinho aí na internet e platina ele em 40 minutos. Foi o que eu fiz, mas não joga em Conan. Eu tenho ele aqui e não platinei. Bom, seguindo, vamos criar treta aí? Ai, tem o Miguel aí que chegou aí, salve. Salve. Tá ouvindo? Sim, Sim, Ah, tá, finalmente um microfone que funciona. tá tá. bem alto sua voz, hein, Miguel? Eu não sei pros outros, pra mim. Tá até estourada. Mas vamos lá, eu vou seguir o próximo, para não estender muito, eu vou seguir o próximo tópico, aí o Miguel também entra na fila. Criar um pouquinho de caos, vamos falar de um jogo superestimado, na opinião de vocês, e um jogo subestimado. Na mesma ordem, e depois do Carlos eu vou colocar o Miguel. Dido, fala aí pra gente, um jogo superestimado e um subestimado. Não era melhor colocar o Miguel primeiro, porque eu acho que ele vai sair. Eu preciso pensar ainda, na verdade. Ah, então tá bom. Então eu vou falar os meus dois aqui, qualquer coisa. Bom, eu vou começar pelo subestimado, porque eu quero acabar com a treta. O jogo subestimado, eu não vejo ninguém falando. Pra mim, ele tem coisas que chegam a ser melhores do que o GTA V e ele é comparado ao GTA V. Não, eu gosto de GTA V, não é que eu não gosto de não. Mas esse jogo, pra mim, ele é muito subestimado. Se tem uma indicação minha nesse cast, é esse jogo, que é o Sleeping Dogs. Quem jogou Sleeping Dogs sabe que ele tem um combate muito legal, muito interessante, que lembra bastante o jogo do Jack Chan de Play 1, Play 2, sabe? Ele tem combos com aqueles golpes plásticos de Kung Fu e Karatê, você desenvolve mais golpes. Ele tem uma dirigibilidade no carro, na moto muito interessante, ele tem algumas coisas diferentes que ele faz no carro e na moto, que é, por exemplo, você pode pular em um carro em movimento e ir pendurado até o motorista e roubar o carro dele. E você tem, por exemplo, se você está numa perseguição, estão te perseguindo e você vai atirar nos carros dos inimigos, se você atirar no motor ou principalmente na roda dianteira, você vê o carro capotando em slow motion. E isso é muito legal. Então ele é um jogo muito indicado. O tiro nele, quando você pega o cover para dar tiro, não é muito bom. Mas o jogo sabe disso e deixa para você usar isso só lá do meio para o final do jogo. Você praticamente não usa no início. Fora que é um jogo muito sangrento, você pode enfiar um cara num moedor de carne, você tem
se você comprar a versão de Play 4 que já vem completo, você tem uma missão que você vai tipo pra uma ilha e vai fazer um campeonato de luta. Vocês lembram daquele dragão branco do Van Damme? É estilo aquilo. Putz, é muito legal. Esse jogo é muito legal, muito subestimado e sai em promoção por R$15 o tempo todo. É muito foda, é um GTA até com Fatality. Exato. O GTA na China. Cara, me sinto um merda por não ter pensado no Sleep Dogs no Vestimário, que é um dos meus preferidos. Não, eu pensei nele, não é nem tipo pelo tanto que eu gosto dele, mas pelo tanto que ele é subestimado. Ninguém fala dele, a Square não fala que vai ter uma continuação nunca. Toda vez que eu comento de alguém, tipo assim, algum youtuber, alguma coisa assim, que eu tô numa live, eu quero saber se alguém sabe se vai ter uma continuação, alguma coisa, eu falo, Sleeping Dogs, é a pessoa, eu gosto de Yakuza. Cara, mas são tão diferentes, mano, Sleeping Dogs e Yakuza, mano. Pra mim, pelo menos, não tem nada a ver, sabe? E Yakuza é totalmente voltado pra história, pro desenvolvimento. E a luta, sei lá, é meio sem noção. É tipo assim, você fala com alguém que quer brigar no meio da rua, aí pronto assim, tela de carregamento. Vamos lá, aí aparece do nada uma multidão numa rodinha, aí você vai lá meter porrada no mendigo e você solta poder, entendeu? É legal, você tem legal, uns mas golpes com poder ali. é outro estilo. É muito estranho pra mim o Yakuza, principalmente pra comparar os dois. Eu falo, cara, mas eu já joguei os dois. Eu joguei pelo menos umas 12 horas do Yakuza Kiwami. E não é a mesma coisa a luta, sabe? Pra mim, a luta no Sleeping Dogs ela é mais sangrenta, ela é mais. Sabe? Eu tenho esse negócio, cara. Se eu não ver sangue, eu fico com a impressão de que é infantil o bagulho. Então, aí quando eu vou jogar o Yakuza, por exemplo, o cara pega uma moto pra bater no outro. Porra, legal, uma moto e tal, mas o cara sai de lá sem uma gota de sangue. Agora joga o cara no moedor de carne no Sleeping Dogs pra você ver. Só digo isso. Yakuza tem pra caralho, e Sleeping Dogs é um absurdo não ter o 2. Porra, Square Enix, faz o 2 do Sleeping Dogs, caralho. Né? Não, pelo amor de Deus, mano. Coitado do Sleeping Dogs. E um jogo super estimado. Agora no superestimado, eu vou causar a treta. O Ivo já citou ele hoje. É o Dark Souls. Pra mim, a franquia inteira Dark Souls ela é superestimada. O que eu quero Roubou o dizer meu, com hein? isso? O que eu quero dizer com superestimado? Que o pessoal acha ela uma maravilha. Nossa, isso aqui encontrei ouro. Mas ela não é tudo isso. Ela tem um combate assim interessante. A movimentação, a fluidez, tudo isso é bom, não é ruim, entendeu? Só que ela não tem história. Não adianta, mas você tem que ler. Compra um livro, caralho. Se é pra eu ler, compra um livro. Eu quero história, eu quero cutscene, eu quero Uncharted no meu coisa. Nem o Te Sekiro. amo, cara, é isso aí. Nem o Sekiro. Nem o Sekiro, que é o mais história, com mais história dos Dark Souls, tem história. Eu digo isso tendo jogado. Eu joguei um pouquinho do 1, eu zerei o Dark Souls 2, eu zerei o Dark Souls 3, eu platinei o Bloodborne e eu passei até o Primata no Sekiro, entendeu? E então, tipo assim, eu tô falando tudo isso tendo jogado. Eu não acho a jogabilidade ruim. Eu acho que ele exagera um pouquinho naquela exigência de querer ser difícil. A impressão que me dá é que a pessoa, quando ela gosta de Dark Souls, ela quer dizer que ela é um jogador melhor que as outras. E isso não necessariamente é, cara. Só vai saber disso quando você jogar em alguma coisa que dá pra competir com essa outra pessoa. Talvez você perca no Mario Kart pra outra pessoa que não zera o Dark Souls e vice-versa. Então, eu acho que esse é o maior motivo dela ser endeusada, eu acho que é essa dificuldade e não é ali que tá a qualidade dela. Agora eu vou ter que falar. Nesse Vamos momento, lá. aquela veia saltando na testa do Ivo. Bom, vou falar. Eu não gosto de você por ter citado Dark Souls, mas eu respeito a sua opinião e o Não pior, concordo. eu concordo com o que você falou. Obrigado. Porque, exatamente, eu sou muito fã de Dark Souls, muita gente é fã de Dark Souls, e eu acho que a graça de Dark Souls é o fato da pessoa conseguir superar o desafio. Eu não acho que Dark Souls é dificuldade exagerada, como você está falando, porque é difícil, não, é muito difícil, mas ainda assim é justo, não é aquela coisa injusta. Dá para você superar os chefes, as áreas e tal, mas é difícil, você vai penar para isso. Peraí. Só que
Tá bom, você acha ele justo. Então você acha que um bicho do tamanho da fera clerical, que é o primeiro que aparece no Bloodborne... Cara, eu não vou saber, eu entendi o que você quer falar, mas eu não vou saber muito de explicar. Mas assim, ainda Dark Souls, você pode pegar o padrão, o moveset do bicho, e que tem outros jogos que você não deve ter jogado, que aí você Então, entende o que eu te falar. Por exemplo, Nioh é injusto. É um jogo eu platinei o Nioh. Eu platinei o Nioh, porque aí é que tá. Pra mim, se o Dark Souls ele tivesse um modo co-op fácil, de fácil acesso, ele seria de boa, porque ele é difícil, mas você tá ali com seu amigo, ele tá te ajudando, vocês dois estão rindo. Show! Igual é o Remnant, que eu acabei de platinar também. Mas o Dark Souls, não. Não é à toa que eu não platinei nenhum Dark Souls, e eu só platinei o Bloodborne porque eu prometi. Depois daquilo eu falei, nunca mais eu platino um Souls. Então, tipo assim, o que eu ia falar do primeiro boss do Bloodborne é o seguinte: aquele boss, ele já é gigante, ele tem um braço maior que o outro, ele é rápido já, ele precisava pular, porque quando ele pula, ele some da sua vista. Como é que você vai desviar? Saber pra que lado você vai desviar? Você pula pra um lado, ele te pega do mesmo jeito. Caralho, puta que pariu, mano. Você quer dificuldade, eu vou meter o dedo no seu cu, mano. Porra, Miyazaki, você é chato, hein, mano. Deixa o maluco parado, então, pra eu desviar dele, pra eu esquivar. Agora você faz o maluco pular pro céu? A gente na comunidade Souls, a gente fala que o pior inimigo de todos os Darks é a câmera. E é um fato. Realmente, a câmera é uma bosta. Mas, enfim, são opiniões. E eu concordo com o que você falou Porra, que você tinha falado da história, sim, porque eu pesquisei e a franquia Dark Souls, tanto Bloodborne e tal, cara, a história é do caralho, mas os caras estão pouco se fudendo se você vai saber a história ou não. Eu acho ridículo isso, você ter que ler os itens, você ter que buscar, pesquisar para saber da história. Podia ter mais assim informação tacada na tela ou mais cutscene, seja lá o que for, pra galera se interessar pela história. Basicamente, a galera só tá... É basicamente aquele... O maior exemplo que eu posso te dar, você tá com um cara que tá avançando no foda-se, aí você chega lá no boss e o boss chega e fala: antes de começarmos essa batalha, me diga, por que você quer me matar? Aí o seu personagem responde: eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. É desse jeito mesmo. É basicamente. E eu concordo que a comunidade é muito tóxica. Muita gente só quer basicamente zerar Dark Souls, platinar por ego. O cara, na verdade, teve ajuda. Mas Tem outra reclamação. Pra que ele inventou aquela porra de invasão? Dá vontade de invadir a casa do Miyazaki nessa hora, tá ligado? Pra que invadir, mano? Você já tá se fodendo, você vai colocar outro player pra me foder mais um pouquinho, é isso? Não tá bom, Eu tenho não. uma teoria Se eu aqui, cara, quisesse isso, eu ia no sex shop, caralho. que assim, eu desejo que o Miyazaki um dia, quando ele for dessa pra melhor, o inferno dele seja morrer em algum lugar a mesma quantidade de vezes que ele fez todos os players de Dark Souls morrer durante toda a história. Não, tomara que ele tenha que enfrentar um boss do jogo dele e fala assim, ó, você só vai ter paz quando você derrotar esse boss aqui. Gente, tadinho do Miyazaki. Mas o cara realmente é inovador, tanto que ele inventou um gênero que hoje existe, hoje é inúmeros jogos esperados nesse gênero. Parabéns pra ele. Agora que eu meti o pau, deixa eu falar as coisas assim que eu gosto. Tipo assim, eu acho muito interessante esse conceito de boss que ele tem, que às vezes o boss tem uma fraqueza, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Mas do mesmo jeito que eu acho isso interessante, eu acho que ele exagera algumas vezes, como esse bagulho que eu falei do boss pular. O boss já é gigante, é rápido, precisa pular, tá ligado? É meio que isso. Então, só pra concluir, tipo assim, eu gosto da franquia, é uma das minhas preferidas, mas eu concordo que realmente a história deixa a desejar porque os caras não explicam nada e os jogadores são realmente bem desagradáveis. Ser um monte de cara aqui com um ego inflado que quer zerar e depois falar pros outros, os novatos, falar: matei chefão, aquele chefe easy e tal, sem necessidade. Então, eu concordo nesses aspectos aí. Bom, seguindo, o próximo é o... Ih, ele saiu? O Felipe? Miguel? Não era o Miguel? Porque o Miguel... Então vai o Miguel agora. Nos fale aí, jogo superestimado e subestimado na sua opinião. Eu falei da outra vez que eu não sou tão chegado em jogos assim, né? Mas eu observo bastante e tal. Eu tenho meus primos que jogam. E assim,
eu tava até pesquisando aqui para ver alguns jogos, né, que eu conheço. E eu não sei, acho que não sei nem se é mais a época, né? Mas eu lembro de um jogo que foi muito jogado, cara. Eu acho que hoje em dia a galera nem deve mais jogar tanto ele, que é o Shadow of Colossus. Eu acho ele. Eu não sei dizer se ele é subestimado ou superestimado, porque assim, ó, eu vou explicar meu ponto de vista. Ao meu ver, por exemplo, eu acho que ele foi muito comentado na época, foi muito jogado na época. Não sei se vocês jogaram, não sei se vocês curtiram ou não, mas eu joguei uma boa parte desse jogo, eu vi o meu primo zerando também. E assim, eu acho que a história dele é bem interessante. Acho que assim, ele foi meio modinha na época que foi lançado, tanto é que foi lançado depois uma versão remasterizada para o PlayStation 4, se não me engano, que não foi nem continuação, foi uma tipo, versão só remasterizada mesmo, que nem tô fazendo com Resident Evil. Eu acredito, né? Não tenho certeza. Mas assim, eu acho que esse jogo tem alguns problemas, que a ideia de matar titãs e tudo mais é interessante, só que, mano, falta muito conteúdo. Que o Shadow of Colossus, acho que ele tem uma história legal, mas interessante, mas eu acho que ele fica muito repetitivo depois, acaba ficando monótono demais. Ele podia ser melhor, né? Eu acho que ele tem a ideia dele e tudo mais, de matar os titãs, é legal, mas ele fica muito repetitivo, e é sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Você fala, mano, tipo, podiam dar mais valor numa história da hora pro jogo, sabe? E então, eu acho que assim, eu vou focar nesse como subestimado, porque ele podia ser melhor. A ideia é legal, mas podia ser melhor. Podia ser mais desenvolvido mesmo. E assim, subestimado, eu vou em um que eu não sei se vai causar críticas, se vai causar polêmica ou não, mas acho que o God of War, o 4. Mano, na moral, gente, já deu de Kratos. Sabe? Ele alcançou a missão dele lá, pá, no último jogo, matou os deuses, conseguiu tipo, o que ele queria, teve a vinganças. Então, tipo assim, acabou a missão, sabe? Acho que eles quiseram pegar e colocar ele no cenário nórdico, porque é o que tá na modinha na época, entendeu? Aí, tipo assim, você faz lá a história, o cara tem um filho, no final descobre, se não me engano, que o cara é Loki. Mano, tipo, chega, sabe? O personagem é muito da hora, a história, a caracterização, profundidade, desenvolvimento, mano, é muito bom. Mas, tipo assim, já deu. Então, cria um novo personagem do zero, se quer explorar essas novas franquias, assim. Eu lembro que quando saiu, nossa, todo mundo falando um monte, não, porque tem que ter esse jogo que não sei o que dizer. Eu lembro que até dividiu umas boas opiniões. Muita gente amou, assim, disse que foi o melhor God of War, enquanto outras pessoas foi bem dividido, né? Outras pessoas não curtiram tanto. Mas assim, eu acho que superestimado eu vou de God of War 4. E, meu, a história já foi contada, o personagem sofreu o que tinha que sofrer, matou quem tinha que matar, já chega. Ele merece um descanso. Ele merece repousar, sabe? Merece curtir ali o que ele alcançou de fato, né? Ele já fez todo o trajetório, fez toda a viagem. Chegou o momento, alcançou o objetivo dele, tipo, descansa o personagem. Sabe, Mas, tipo assim... Miguel, relaxa que em mais 2 jogos você vai ver ele descansando. Relaxa. Então, mano, mas tipo assim, mais 2 jogos, sabe? Precisa disso. E eu discordo de você, porque assim, a ideia era que ele descansasse no God of War 3. Aí não, inventam trazer o cara de volta para os deuses nórdicos agora, mano. A próxima vai ser o quê? Vai ser mitologia egípcia, que é praticamente derivada da grega, ou sei lá pro Oriente, mano, chega. Sabe, que novo personagem. Ela já até foi citada. Teve HQ aí que falou como é que foi. Teve um HQ que mostrou o trajeto do Kratos até chegar na mitologia nórdica e ele rápido pela egípcia. Nossa, mano. Sabe, na minha opinião, eu vou manter esses dois. Subestimado, vou com o Shadow of Colossus, podia ser melhor. Tem uma história da hora, mas é muito repetitiva. Então podia melhorar, eu gostei da estética do jogo.
E subestimada, eu vou do God of War 4, que por mim, assim, desnecessário. Não existiria. Se quer, é como eu falei, quer fazer um God of War, uma pegada assim do cara matando os deuses e surtando geral com a mitologia, coloca um outro personagem. Não vai no mesmo personagem, já deu o que tinha que dar. Essa é a minha opinião. Então tá. Válida. Até é bom o Emerson não tá participando aí, né? Vai que ele desmuta. Porque falou de God of War, você mexeu com ele. Ainda mais se falar que o Kratos do novo God of War é muito fraco. Mas Não, Emerson enfim, fala isso. Mas continua. pensando por esse lado aí, Miguel, realmente, se você trocasse o nome do Kratos ali por qualquer outro, como os poderes do Kratos não são nada de muito específico, daria pra falar que é uma outra coisa. Daria até pra usar o mesmo nome, God of War, só não é o Kratos. Sim, sim. Pra quem sabe, o Kratos morreu no God of War 3, mas sei lá, ele transou com a Afrodite. Então o filho dele com a Afrodite é a continuação. Pronto. É, o Clayton. Podia ter o Clayton aí, o personagem brasileiro. Então vamos lá. Seguindo o Carlos, fala aí pra gente a sua opinião. Cara, no meu caso, para um jogo superestimado, vocês já comentaram aí, a minha opinião bate com a do Dio. Questão da franquia Dark Souls. Os motivos já foram todos falados, eu não vou nem encher de detalhes, não, que o Ivo Traidor. vai querer me bater. O Ivo vai querer me bater. Mas assim, eu falo com propriedade, tá? Eu não vou falar de um jogo que eu acho que não é legal se eu não dei uma chance pra ele. Então, assim, o Ivo tá de prova, eu acabei de sair de uma maratona, eu platinei Dark Souls 1, 2 e 3 em sequência, e posso dizer que é uma franquia que é superestimada. Parabéns. Parabéns, seu É, lugar tá garantido no céu. acho que no inferno, né? Mas tá lá, em algum lugar tá. Não, Não, e tá garantido. detalhe, só pra você saber. Eu que sou fã não platinei o Dark Souls 3. Ele platinou. É por questão de paciência, né? Porque o 3 é muito farm. E é a parte exatamente que tu não curte. O 2 e o 1 não tem tanto farm assim pra você fazer platina. Coisa mais natural. Fala o outro jogo pra você, Carlos, o subestimado. Subestimado, assim, eu tentei pensar em alguns casos, assim, mas não me veio muito à mente. Então, assim, na verdade, eu vou citar um jogo que eu considerei subestimado, mas no sentido de que lembra um pouco o Sleeping Dogs, né, que ele falou, mas pelo sentido de que pouca gente fala, pouca gente joga, mas quando eu tive a chance de jogar, eu fiquei, caralho, que porra de jogo foda, e eu tinha ele guardado aqui e nunca mexi, que é o Shadow of Mordor, né, que depois teve também o Shadow of War, que eu não joguei ainda, que dizem que é pior do que o Mordor, né? Mas eu achei Shadow of War um jogo foda, uma dinâmica muito boa, jogabilidade é foda, né? Tudo ali é muito o esquema para você upar o personagem, né? Para poder Só para enfrentar lá os. confirmar, você tá falando do Mordor ou do Shadow of War? Do Eu tô Mordor. falando do Mordor. Ah, bom. Do É isso Mordor. é isso que eu zerei. Inclusive o Mordor disputou o GOT em 2014 com Dragon Age. Ele chegou a disputar, eu não sabia, não. É melhor que Dragon Age. O Shadow of War eu nem comecei a jogar ainda, mas muita gente já me falou que ele não é tão legal quanto o primeiro. Tem gente que diz, inclusive, que ele é bem ruim, mas eu não cheguei a jogar. Eu comecei e ele me assustou, cara, porque é muita coisa assim, é muito grande o mapa. Pra mim, falta um cavalo ali, tá ligado? Porque você tem que fazer umas viagens muito grandes e você tá ligado, né? Tem Tem aqueles orc pra todo bichão lado. lá que você pode montar nele, cara. Então não aparece tanto daquele jeito, não. Você até que Tem a esfera lá tá que meio você que mais consegue domar upado lá, ela e montar. mas eu achei estranho. Ele não é gradual, ele já começa como se você já estivesse lá na frente, sabe? Já. Você já entra no meio do caos. Ele Mas me a lembra. história vai se desenrolando. O Shadow of War, ele parece que é o terceiro jogo. Então você fica com uma sensação que você perdeu um jogo de jogabilidade, sabe? Que não te foi apresentado ali. É meio isso. O War, né, que tá falando. Isso. Você Não, o ainda Mordor não. eu gosto. O Mordor eu gosto muito. O Mordor eu cito ele como subestimado, mas por isso que eu até então não vi as pessoas falando dele pra mim. Já jogou? O que você acha disso aqui? Pô, joga lá. Não. Eu peguei por acaso porque ia cair, ia fechar o servidor lá, porque eu queria tentar platinar o jogo. Eu tenho essa coisa também de correr atrás de troféu, né?
Aí só tem uma única conquista lá, um único troféu que é online. Aí eu falei, então a hora é agora, vou começar ele. Né? Então foi só por causa disso que eu comecei a jogar, senão talvez nem teria jogado ele até agora. Né? E me surpreendeu muito positivamente. Eu jogaria até de novo. Eu quero continuar nele para fazer as DLCs agora. Então eu recomendo nesse sentido de ser um jogo que eu acho ele subestimado. Ele merecia mais. Grande Bom. escolha. Então, para encerrar o tópico na minha vez, cara, jogo superestimado. Embora que eu goste muito, eu acho que Fortnite, porque eu acho que é exageradamente popular hoje em dia, mas, porra, é só um Battle Royale e é um jogo que, tipo assim, apesar de ser de tiro, um Battle Royale, porra, você vê os caras mais constrói do que troca tiro, entendeu? Mas é questão de gosto. Mas eu acho que Fortnite rola um exagero aí da galera que curte. E outro também que eu queria citar como superestimado. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Tá aqui. Tá. Eu acho o GTA V. Embora seja um puta jogo, eu gosto bastante da campanha dele, dos personagens e tal. Eu acho que o GTA V já deu o que tinha que dar, né? E a Rockstar já é uma vaca completamente magra que a Rockstar ainda quer extrair conteúdo e já forçou a barra, né? Acho que GTA já deu o que tinha que dar e é isso daí. Jogo subestimado. Eu fiquei triste por não ter colocado na lista o Sleeping Dogs, mas graças a Deus o Dido falou. E um jogo que eu acho muito divertido. E tá pra lançar um novo aí, é o Ratchet Clank, que é um jogo que eu acho muito bacana, é divertido, teve até filme e tudo. É um jogo gostoso, platina fácil. E eu fico até triste porque não é muito valorizado hoje em dia. Na verdade, nunca foi tão Ratchet Clank valorizado igual outros jogos aí. Então, eu coloco como ele subestimado e até um jogo que também eu recomendo a galera jogar. E também um pouco O do Ratchet é ritmo. divertido pra caramba. E também um pouco do ritmo. Que eu, apesar de tudo, eu acho o ritmo um jogo interessante. É gosto. É gosto. Mas eu acho que ele podia ser um pouco mais valorizado, até pelos brasileiros. Porque, tipo assim, é uma fase que você passa, mas que você tem inúmeras formas de terminar a fase. Inúmeras oportunidades de matar o alvo lá. Eu acho o jogo bacana. Mas eu concordo que o que ajuda a galera a não dar valor ao Hitman é a própria empresa, né? A própria Square Enix que caga no pau, não dá moral pra brasileiro, lança o jogo caro pra caralho. E é N fatores que contribuem pro o jogo não Só, alavancar aqui no país. só um adendo aqui, o Ratchet Clank pra mim foi uma boa, porque eu não zerei ele, eu preciso tentar então, vou pegar uma entre safra minha pra tentar. E sobre o Hitman, ele tá aqui na minha lista de jogos pra eu tentar dar um valor depois também. Mas o que eu queria complementar do Hitman é que é o seguinte, agora a propriedade não é mais da Square, a IO Interactive, ela é independente agora, ela mesma está publicando, e o que ela fez? Ela lançou o Hitman 3 agora, e quando você compra o Hitman 3, ele já vem com o 1 e o 2. Então, tipo, aquilo que você está falando tudo de preço, agora meio que está valendo a pena. Se você pegar o 3, você vai ter o 1 e o 2, e além disso, com as melhorias que tem no 3 pro 1 e pro 2, tá? Ou seja, o 1 que eu vou jogar, que veio na Plus, não é o mesmo do 1 que a pessoa que comprou o Hitman 3, tá? No caso, eu comprei o 1, eu peguei na Plus. O 2 eu cheguei a comprar. Aí, se eu comprar o 3, eu vou ter esses dois de novo, seria isso. Você vai ter o 1 e o 2, só que é uma versão, tipo, melhorada. Não é melhorada de gráfico, é melhorada, tipo assim, quando eles lançaram o 2, eles melhoraram isso aqui na jogabilidade. Eles implementam nos 3. É isso que eles fazem, entendeu? Eles pegam as Bom, melhorias que eles colocaram nos próximos retroativamente. bom saber, ótima informação, essa nem eu sabia. Então, para quem quer se aventurar na franquia Hitman, eu recomendo. Aproveita essa promoção. Galera, a gente acabou de dar 1h30 de podcast, então vamos acelerar um pouquinho aqui. Eu gostaria de agora fazer com vocês
vocês em grupo, né, responder essas perguntas. Eu vou fazer um quiz para vocês, mas antes de fazer o quiz, é uma pergunta que foi recomendada pelo Miguel, que acho legal vocês responderem juntos, que é: o que é um clássico para vocês? O que define um jogo ser um clássico? Se puderem me dar exemplos. Olha, acho que dar exemplo de clássico é até fácil. O difícil é explicar por que que é considerado um clássico, né? Mas sei lá, é tipo Mario, Zelda, até o Metal Gear, por causa dos antigos principalmente, Sonic. E para mim, assim, eu não sei se é mais pessoal, Alex Kidd também é clássico. Citar é fácil, agora explicar o porquê, Por aí exemplo, pega. eu acho que clássico é um jogo que, tipo assim, é um jogo atemporal, né? Vamos dizer assim. É um jogo que, tipo assim, ele é divertido, ele marcou gerações e é um jogo assim tão maneiro que se você vê na sua frente, você não resiste a não jogar. Por exemplo, que eu considero clássico, principalmente os jogos de fliperama. O Cruising USA, aquele jogo de carro, pra quem sabe, quem conhece, sabe Sim, o que eu tô sim. Esse é falando. clássico. O Cadillac Dinossauro, Sonic, Mario, Crash, são jogos, cara, que se eu ver na minha frente, eu vou jogar. Se eu ver um fliperama com Cadillac Dinossauros, até Final Fight, essas paradas, eu vou pegar pra jogar, que é muito divertido. Então, é isso Eu aí. acho que o E cadê o clássico, para mim, Miguel? ele, como você falou, a questão de ser atemporal, ele tem essa característica de que ele marca. Ele não necessariamente é um jogo que precisa ter continuidade. Não é um jogo que foi lançado no passado e que tem que ter até hoje. Ele continua lançando, né, novas histórias, novos lançamentos, novos jogos para você. Ele marca uma época. Por exemplo, tem um amigo meu que ele só joga jogos de corrida, né, só simulador. Ele montou um cockpit em casa e tudo e tal. Mas quando ele viu lá que colocaram na PSN lá para comprar o Symphony of the Night lá do Castlevania, aí que ele ficou louco, falou, não, pelo amor de Deus, eu vou comprar, vocês vão comprar, esse jogo aqui é a minha vida, não sei o que, compra, e ele joga essa porcaria o dia inteiro. Porcaria, desculpa, eu falei no sentido não pejorativo, ele é um jogo bom pra caralho. Mas é um jogo que marcou, né, e realmente é um jogo bom, que na época era realmente um clássico, e até hoje ele chama a atenção, né, da galera que, né, curte o estilo e tudo, ele não sai, nunca sai de moda. Pra mim, o clássico tem esse valor. Posso só dar uma acrescentada no. Pode, é o Pode falar. Miguel? Porque assim, queria perguntar também, que eu acho legal ouvir a opinião de vocês, sobre os jogos atuais que vocês acham que vão vir a ser clássicos. Porque, por exemplo, assim, a gente sabe que esses aí que vocês citaram, Sonic, Mario, Crash, e uma infinidade de outros, se tornaram clássicos porque marcaram época. Mas, de hoje em dia, quais jogos que estão consolidados hoje, tipo assim, de 2000, 2010 para cá, podem vir a ser clássicos no futuro, na opinião de vocês? Uncharted. Por quê? Porque Uncharted marcou uma geração, começou tanto no Play 3 e vai no Play 4. Eu acredito que com certeza vão fazer. Pode não ser mais com o personagem principal, mas acredito que vai ter mais Uncharted no futuro. É um jogo que vai se tornar um dos ícones máximo da marca da logo PlayStation. E é um jogo que vai crescer tanto que até no cinema ele vai render. Ele tem história para render no cinema. Então é um jogo que tá marcado nessa geração como um dos principais jogos. Então, sempre quando alguém no futuro, sei lá, tiver no PlayStation 7, e quando se falar de PlayStation 4 e PlayStation 3, a galera vai falar de Uncharted. Eu acho que o que define o clássico de hoje, né? Quando a gente olha para os antigos, a gente vê que são jogos que eles claramente eles estão à frente do tempo, entendeu? Por exemplo, o Sonic,
ele era rápido daquela forma porque eles queriam mostrar que o Sonic era cool, que o Sonic era legal, é para os jovens. E aí eles quebraram a cabeça para fazer um personagem andar rápido por aqueles cenários num videogame de 8 bits. Era uma coisa muito diferente. Ele tem um quesinho de à frente ao seu tempo. E eu acho que jogos assim são tipo o Witcher, o Souls, que já praticamente virou um clássico, então eles vão citar, por exemplo, Bloodborne, que muita gente acha o preferido deles. Eu acho que, assim, o mais difícil é citar jogo triplo A, assim, que são para todas as plataformas, que são clássicos. Esse é mais difícil, sabe? Na minha humilde opinião, acredito que jogos como Call of Duty, né, que vem crescendo aí bastante também, uma gama de seguidores muito grande, e acho que CS também, né, que eu acho que assim, hoje, ao meu ver, CS já é um clássico. Já é, concordo. Porque eu joguei CS, gente, uma vez, na primeira vez que eu joguei CS foi na ETEC. Tipo assim, eu não sabia nada, não manjava nada. Sei que foi numa aula que a gente estava livre, o professor deixou todo mundo. A gente fazia ETEC de TI. Todo mundo na sala tava jogando. Mano, gente, foi muito, muito da hora. Então, assim, e foi um dos jogos pioneiros nesse estilo, no caso, né? Então, ao meu ver, já se tornou um clássico. Podem vir outros jogos melhores, mas CS já é um dos novos. E eu acredito que eu citei também o Call of Duty, um possível clássico também, porque acho que não tem ninguém que não jogue, que não tenha escutado falar ou já tenha jogado Call of Duty. Pelo menos já sabe, já liga ao que se trata, assim, sabe? Ao meu ver. Posso estar enganado, mas é o que eu penso. Eu concordo contigo, cara, porque assim, eu acho que o clássico é aquele que atinge uma grande comunidade, né? Tem um número de fãs é muito grande, as pessoas que acompanham, você tem de fato uma grande comunidade que segue o jogo e, por exemplo, aí o próprio GTA, o GTA já eternizou. Eu acho que vão lembrar dele para sempre. Né? E esses jogos que você citou é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu não jogo, né? Eu falei até no começo, eu não jogo FPS, né? Mas o Call Eu of também Duty não. é Call of Duty, todo mundo sabe o que que é. Né? É uma Sim. comunidade imensa que joga. Então ele não vai morrer. Então você pode voltar a falar dele daqui a 30 anos que o povo vai saber o que que é Call of Duty. Ele vai ser o clássico, ele já é. Então acho que isso aí também é uma coisa que... Provavelmente vai ter COD daqui a 30 anos, lançando anualmente. Né? Vai ter, Daqui e a vai ter 30 GTA. anos vai ter mais 30 CODs, né? Exatamente. Se seguir a lógica que o Dido falou, que é um jogo que é à frente do seu tempo, então, cara, eu vou sempre citar Metal Gear. Porque sempre foi lançado à frente da geração. Não, sim. Quando eu disse à frente do seu tempo também, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, eu tô pensando em jogos que o primeiro jogo saiu no Play 3, como você citou o Uncharted, eu citaria, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, porque, assim, esses que não dá pra gente saber ainda se vão ser clássicos, entendeu? Eu acho que Metal Gear já é, eu acho que COD já é, não pelo de hoje, mas por causa do COD que saiu no Play 2, tá ligado? Então é isso aí. Então, o clássico já foi encerrado. Galera, pra descontrair aí, Miguel, se puder mutar seu microfone? Vou me despedir só porque eu vou voltar para aula. Beleza? Ah, Boa tudo aula, bem. boa aula. Valeu, gente. Salve, Obrigadão, boa. hein? Falou. 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 Bom, Cara. só tem vocês dois agora. Então, pra descontrair, vamos fazer um quiz? Bora. Eu vou fazer. É mais pra testar, relaxa que, que ninguém vai ser reprovado, ninguém vai ser aprovado, vocês não vão ganhar nada com isso, mas é mais pra testar o conhecimento gamer de vocês. Eu vou fazer Sou péssimo. eu vou fazer 6 perguntas aleatórias e eu quero que vocês me respondam pra vocês saberem o quanto que vocês sabem sobre os games. Show. Vamos lá. A primeira é: quem foi revelado ser filho de Heihachi Mishima em Tekken 6? Lembrando que eu não estou falando do Kazuya.
Sei lá, o Jin Kazama? Não sei. Eu ia falar Tô chutando já. do Jin também. Acho que é o Jin que. Não é o Jin? Misturei a porra toda. É basicamente um personagem principal que você até começa jogando no Tekken. O Arangue? Não. Ah, tá, agora deu um branco o Eu não nome do sei. O maluco. Tekken. Eu não joguei o Tekken 7. Puta, tá na ponta da língua. Quem saberia é o Gabriel. Falei que essa do Tekken eu não ia acertar. Ó. Tuto. 5. Sei 4. lá. É um personagem antigo ou ele apareceu agora nesse 6? Apareceu no Tekken 6. Ah, então eu não vou saber mesmo o nome, porque só joguei os antigos. Bom, é o Lars. 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 Realmente. O cara com topete maneiro. Vamos lá. Segunda pergunta. Em Uncharted 1, o Nathan Drake, ele descobriu o Eldorado. Sim. Em Uncharted 2, foi descoberto Shambhala. Sim. E qual foi o lugar que foi descoberto em Uncharted 3? Ai, caraca, por que eu rejoguei o 4 e não rejoguei o 3? Ai, era uma cidade no deserto. Aham. Cidade. Puta, como é que era o nome? Caraca, o nome da cidade aí você me pegou, hein? Inclusive no Uncharted 4, quando o Sam encontra o Nathan, eles têm uma conversa e aparece os 3 lugares de opções no diálogo. O Sam pergunta qual é a aventura que você mais gostou e você pode responder entre Uncharted 1, 2 e 3 e aparece o nome dos É lugares. cidade alguma coisa, né? Eu não vou lembrar. Cidade perdida, cidade. Puta, não vou lembrar. Vou falar no português. Irã dos Pilares. Irandos. Não, eu não ia lembrar. Não ia lembrar, não. Não tá valendo. Mas tá vendo que eu lembrava onde era. Puta, caraca, eu tenho o jogo todinho na memória, mas aí. O É que nome da. quando faz essas perguntas de coisa específica é foda, gente. Não, É e eu foda. rejoguei o 4 recentemente, mas eu não prestei tanta atenção na história, lógico, né? Se você perguntasse das coisas que tem a ver com os puzzles do 4, eu ia te responder. Se fosse um dos piratas que tava no grupo lá, eu ia te responder. É que eu pensei nessa daí porque se alguém jogou o Uncharted 3, vai lembrar. E se alguém começou o Uncharted 4, vai saber também porque apareceu na opções de diálogo. Entendeu? É porque, sei lá, eu achei muito fácil lembrar Eldorado e Shambhala, mas e o 3, entendeu? Puta, não. E eu não ia lembrar desse nome, não. Sem chance. Você Tá. tá pegando pesado, hein? Você tá pegando pesado, hein? Vai, O vai. Carlos falou aqui que tá tentando voltar, mas eu já vou fazer a terceira pergunta. Quem desses personagens não é jogável em Dragon Ball FighterZ? Opção 1, Mestre Kami. Opção 2, Babidi. Opção 3, Kuririn. Opção 4, Yantia. Yantia eu sei que é. Kuririn é. Babidi, acho que não. E o Mestre Kami, se for, é de DLC. Eu acho que é Babidi. E a opção está exata. Acertou. Ufa, eu ia falar, caralho, platinei o jogo e errei. Acertou. Ai, Vamos lá. ai. Quarta pergunta. Ó, sobre Resident Evil 6, hein? Mano, Quem é a irmã de Helena? Helena é a parceira da campanha do Leon, que ela tava em busca da irmã dela. Qual é o nome da irmã dela? puto nome. Ela tá na campanha de outra pessoa? Não. Não, ela tá na campanha do Leon. Na verdade também aparece Ah, eu aí. lembro quem é. Aquela que vira vilã, que vira É o uma que vira é monstro. uma boss fight. Ai, caraca. Pô, mas caralho, o nome é foda. É o nome da menina, só isso. Tem a Helena e a Sam? Não. 5, 4. É... De repente o Carlos saberia, ele caiu logo. Diana. Puta, ele caiu, eu tô na outra tela aqui. Ah, cara, eu não vou lembrar. E a Maria. resposta é. Opa, o Carlos voltou. Carlos, ajuda o Dida aí. Travou o Discord. A pergunta é: quem é a irmã de Helena em Resident Evil 6? Porra, justo o que eu não terminei direito. Não vou lembrar, não.
Helena, você lembra que é a parceira do Leon da Do campanha dele. Leon, sim, sim. E teve aquela sim. irmã dela que se transformou e foi uma E boss virou uma fight. boss fight. É. Qual o nome da Não, irmã? não vou lembrar o nome da mulher de jeito nenhum. O nome dela é Débora. Putz, tá pegando Não- pesado aí, hein? Esse nome é proibido aqui em casa. É, ele tá fazendo umas perguntas bem específicas. Eu pensei que ele ia fazer umas mais Capcioso. vagas. Ó, até Não, agora de é, 4, vocês acertaram uma, hein? Vamos lá. eu só vi a primeira, porque eu caí. Essa, Carlos, você tem obrigação. Até o Dido vai saber. Qual desses jogos não é da From Software? Falando do Miyazaki, hein? Moleza. Isso é moleza. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Nioh. O povo fala demais de coisa. Ó, Essa até eu sabia. os da From Software tem uns antigão lá, que agora, como é que é? Eu tava lembrando do nome. Tem o Kingsfield. Aí depois dos Kingsfield vem o Demon O Souls. Kingsfield foi o predecessor de Dark Souls, né? Então. Aí vem Demon Souls, Dark Souls. Aí tem o Bloodborne. Aí depois do Bloodborne tem o Déraciné. Aí depois do Déraciné tem o Dark 3. E aí depois o Sekiro. Eita, E esse aí conhece Miyazaki, hein? conheço. O cara Pô, sabe a história da From Mano, Software eu não toda. gosto da From, mas os canal que eu sigo tudo ama. É impressionante. Aí Eu você tenho que... aprende por tabela, né? Eu Então, aprendo por tabela, eles falam. qual é a resposta da pergunta? Nioh. Nioh, Exato, acertaram. Aí, pelo menos um. Essa você pegou leve, hein? Assim, tipo, comparado às outras. Balanceou. Balanceou. não, e é porque vocês conhecem, porque se tivesse sido, sei lá, se eu perguntasse isso de repente pra outra galera, eles não iam saber. Entendeu? Eita. É uma pergunta fácil porque vocês têm conhecimento. Vamos lá, sexta pergunta. Em Red Dead Redemption 2, hein? Red Dead Redemption 2 ganhou o GOT em 2018. É uma afirmação verdadeira ou falsa? Falsa. God Ué, of War por quê? ganhou. Falso, não lembro God dele of ganhar War nada. 2018 ganhou. Aí acertaram. Aí, parabéns. Pô, Viu? Não, ele ainda eu sabe mais do queria que eu, que ele mais, ainda ó. sabe Bola qual mais que 4 ganhou. Eu aí, não ó. sei Manda dizer. mais 4, que agora eu fiquei Tem a triste. pergunta bônus. The Last of Us 2 não é bom. Essa afirmação é sim ou claro? A afirmação está incorreta. Errada! Mas Não parabéns. Das posso opinar. perguntas dessa prova, vocês acertaram 50%. Parabéns. Acertou 3. Mano, aquelas 3 que Aí, errou foi bem difícil. O nome Ah, é. da irmã da Helena Então, galera, era da cidade, eu acho. Aqui não foi. só para encerrar então o podcast, última pergunta que eu tenho para fazer para vocês me respondam cada um alguma continuação que vocês gostariam que lançasse aí, que ainda não foi anunciado, né? Mas me fala algum jogo que vocês gostariam de ver uma continuação. Pode ser o dia do primeiro. Eu acho que o meu tá claro, ele já né, até mano? falou. Que é o subestimado aí, que ficou aí de escanteio. É assim, eu queria muito ele, porque realmente ele tá totalmente no escuro. Eu não faço ideia se a Square lembra que esse jogo existe. Ela comprou os direitos da antiga dona, eu não lembro quem é a antiga dona, e comprou o estúdio, que acho que é Front-End, alguma coisa assim, que é Front United, que aparece no começo do jogo. Só que ela fechou esse estúdio. Então, Sleeping Dogs está totalmente, assim, não faço ideia se vai ter uma continuação. E eu queria muito. Daquela jogabilidade ali, um pouquinho mais de gráfico, para mim, eu jogo mais 20 horas fácil. Tomara que venha, oremos. Amém. Mais algum? Agora que eu não tenho a noção que tem... Deixa o Carlos falar um, eu vou pensando, se é que ele tá aí. Vai, Carlos, Tô fala aí pra aqui, gente. ainda não caiu, não. Ah, cara, continuação pra mim, eu não vou nem falar de um jogo, vou falar de uma empresa, maldita Konami. Traga de volta Metal Gear, Silent Hill e Castlevania, pelo amor de Deus. Nossa, por favor, me traz de volta o Metal Gear, mano. Mano, Porra, é porque aquele Metal Gear Survival, ele é um spin-off. Mas se eles fizessem um Metal Gear 6, podia ser uma história totalmente nova. Vamos começar a história nova. Com aquela jogabilidade eu jogava. Mas tem que ser com Kojima, né? Vai que, né? Vai que. A E- ah, Konami, Metal Gear e Silent Hill é o Kojima, cara. Fizer com Konami o tá outro vai dar foda. merda. Konami tá foda. A gente podia juntar um crowdfunding e comprar todas as propriedades intelectuais da Konami. Vamos. já que Pô, a concordo. Microsoft comprou a Bethesda, a Sony tem que comprar a Konami. Nossa,
Mano, mas Pois é. eu ia pular tanto de alegria se isso acontecesse. Eu ia pular, literalmente pular e quebrar o chão, porque eu sou pesado. Bom, obviamente, seria bom ter um Bully 2, mas eu não sei se seria viável para hoje em dia, né? Porque ia ser muito polêmico. Eu gostaria que Mega Man voltasse, sabe, a época de ouro dele, na geração X. Então eu gostaria que lançasse alguma continuação, um jogo bom do Mega Man, que não seja aquele Might Number 9. E eu gostaria muito que a EA ressuscitasse Medal of Honor. Tem COD, tem BF aí, porra, faz um jogo maneiro aí do Verdade, morreu, né? Medal of Honor. Morreu, cara, a franquia é uma franquia clássica de ouro. Aí, ó, mais um clássico. Eu gostava mais dele do que do COD na época. Então, porra, assim como Medal of Honor, também um Army of Two. Porra, faz um jogo maneiro aí, mas enfim. Tem mais algum, Dido? Até você falando do Medal of Honor, eu lembrei do tal do Black lá do PS2 que o pessoal fala. Esse eu acho que eu poderia ter usado como superestimado, que eu ainda não vi nada demais naquele jogo, meu Deus do céu. E o povo fala, Porque não é faz muito uma difícil. babação dele. Ele é o Dark Souls da Putz, época do Play 2. meu Deus. Deve ser porque a Tá, tudo jogabilidade bem, era não posso muito falar ruim mal pra porque eu não joguei, FPS. Deve só ser joguei por o isso. começo dele. Mas eu não joguei também não, então nem posso falar muito. Mas eu não tenho mais nenhum não. Meu é esse daí mesmo. Acho que fechou, mas eu gostei muito das perguntas. Acho que tinha que fazer umas 10 perguntas na próxima. Então, que bom que gostaram. Então, galera, obrigado pela participação de vocês. Apesar de não ter muita gente, eu acho que rendeu. Gostei da participação do Carlos, está convidado aí para os próximos podcasts. Só participar, está convidado em todos. Valeu, Dido, mais uma vez pela participação aí. Acredito que foi um podcast de games suave, por incrível que pareça, não teve guerra. Mas tá valendo. Então, galera, vou encerrar esse podcast aí. E é isso. Valeu!